Hoje eu irei dissertar sobre as guerras do Brasil e como elas auxiliaram no que hoje é a sociedade brasileira e o país Brasil. As guerras brasileiras, segundo Darcy Ribeiro, elas são motivadas por motivos econômicos, sociais e políticos, bem como raciais também, conflitos étnicos diretos, motivados especialmente pelo interesse de classes e culturas sobre as demais. Bom, sobre conflitos políticos, a gente pode colocar vários que houveram, como a Revolução Farroupilha, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, bem como vários outros, especialmente sobre a Guerra de Canudos, na qual ele disserta bastante, que foi um conflito motivado muito pelo interesse da classe dominante, que era a classe dos ricos, latifundiaristas, que eram contra o modelo de comunidades de Antônio Conselheiro, já que ele dispunha do apoio dos sertanejos que não tinham muita visão sobre o que estava acontecendo na época do Brasil, né, por ignorância do conhecimento que eles tinham e bem como a falta de acesso às coisas básicas, a pobreza extrema, a falta do que era o governo naquela situação miserável. Dentre outros políticos, podemos conceder a Revolução Constitucionalista, ou Revolta Constitucionalista, de 1932, que foi uma guerra civil no país, e a Revolta Federalista de 1893, como outra guerra motivada especialmente pelo interesse político de como governar o país. Bom, sobre o social, nós podemos colocar conflitos étnicos, como por exemplo a Guerra dos Palmares, que foi uma série de escaramuças e batalhas dos bandeirantes contra o Quilombo de Palmares, que era conhecido por abrigar dezenas de escravos fugidos e que acabou sendo suprimido pelo Estado colonial português na época. Outro conflito que nós podemos colocar são as guerras indígenas, como a Guerra dos Goitacás, que ficou conhecida por mutilar e destruir uma nação indígena inteira. Praticamente não existem mais descendentes dos Goitacás hoje em dia. E vários outros, por exemplo, a Revolta dos Malês na Bahia, que acabou acarretando também na morte de dezenas de escravos que queriam se rebelar contra o sistema opressor escravocrata e também interesses supraeconômicos, como a própria Guerra de Canudos, já que tiraram vários sertanejos das fazendas ao lado para estarem nas comunidades e também nas próprias guerras de extermínio de populações indígenas e de quilombolas, para não só colocar estes na condição de escravo, como também desapropriar as terras dele para explorá-las. E também a gente pode colocar também como políticos e econômicos conflitos internacionais que ocorreram no Brasil, especialmente de invasões estrangeiras, como a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, as invasões francesas ao Maranhão e ao Rio de Janeiro, ainda muito cedo, antes do século XVII, por aí, e as guerras já como o Brasil independente, como a Guerra da Cisplatina, a intervenção brasileira ao Uruguai por volta de 1850 e a Guerra do Paraguai, que é a mais conhecida, que foram motivados por interesses brasileiros sobre interesses de outras populações
que hoje não fazem parte, mas que marcaram muito a sociedade do Brasil na época, por justamente serem conflitos muito grandes e que causaram imensa dor à sociedade brasileira, já que foram muito sangrentas e brutais.